Muito bom dia, prezados amigos, telespectador da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos de volta nesse sábado com mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. Estamos aqui hoje para levarmos até vocês, pedindo licença para que nós possamos entrar com essa sala de aula na sua casa, no seu reduto doméstico, levando até vocês a 9ª parte do tema, a vanguarda do movimento espírita de Divinópolis. Falarmos desses grandes pioneiros, desses trabalhadores, desses desbravadores, que aqui no passado chegaram e trouxeram um grande benefício ao movimento espírita municipal. Então, meus amigos, meu trabalho aqui é falarmos da história, da formação desse movimento espírita de Divinópolis, a vanguarda do movimento espírita, baluartes, bandeirantes, vanguardeiros, desbravadores. E falarmos que essa apresentação se fundamenta no depoimento de José Carlos Pereira, Maurício Paiva, Jesus Maia, William Tonelli, Dona Florips. E hoje, trazendo a continuidade da nossa temática, queremos falar de grandes trabalhadoras que aqui estiveram. Maria Célia sempre pertenceu à Casa Maria de Nazaré, oradora, excelente palestrante. Eu sempre falo, as palestras da Maria Célia eram palestras encantadoras, porque ela tinha uma facilidade muito grande de falar do Evangelho. E falava do Evangelho de uma forma muito poética. Então, a Maria Célia é uma excelente oradora, palestrante, batalhadora do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Maria de Socorro é a mãe do Ives Facuri. Maria de Socorro, assim, ela chegou lá na Casa Maria de Nazaré, como quem não queria quase nada, e acabou se tornando uma grande batalhadora daquela casa. Porque, chegando ali, daí a pouco, ela passou a fazer os estudos do Evangelho, pelas manhãs de todos os dias da semana. Maria de Socorro chegou a ser presidente da casa por um mandato, durante 2 anos, tá? Foi uma excelente, digamos assim, batalhadora pela manutenção, pelas reformas, o trabalho da casa, o trabalho social, o trabalho mediúnico, o trabalho das palestras. Maxwell, também estudioso, batalhador do Centro Espírita Joana d'Arc. Tivemos aí o Naim. Naim foi um grande amigo, frequentador do CEP. Naim era um menino talentoso, um menino calado, não era de conversar muito, mas muito estudioso, muito competente, muito fiel à doutrina espírita. Naim era pintor, pintava uns quadros mais lindos. Naim é uma pessoa talentosa, embora hoje ele está um pouco afastado do movimento espírita. Tivemos o Ney. O Ney foi um grande batalhador também, tá? Das reuniões públicas, viu? Ney é uma excelente pessoa, já falecido, como também Sr. Raimundo. Sr. Raimundo foi um frequentador dos centros espírita, Casa Maria de Nazaré, o CEP, estudando o Evangelho, Joana d'Arc, Jesus de Nazaré. Ele sempre estava numa casa e na outra. Assim, não era palestrante, não, mas era um excelente médium curador. Ele tinha uma energia magnética muito boa, muito saudável. Então, Sr. Raimundo, já falecido também, era um excelente batalhador do movimento espírita. Tivemos aí o Reinaldo, já falei do Renato, né? Pão de queijo. O Reinaldo foi também um trabalhador, expositor do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã. E frequentou o CEP também por um bom período. Tá? O Reinaldo era muito assim, eu gostava muito de debater os temas espíritas.
ele gostava muito de questionar, ele gostava muito assim, de contestar. Então, ele estava sempre contestando as exposições espíritas, na casa espírita. Reni foi um grande batalhador também do movimento espírita. Ele foi presidente do Centro Espírita Estudante Evangelho, um mandato de 2 anos. Reni hoje trabalha na Casa Espírita Casa Maria de Nazaré, auxiliando o Marcos, né? Nosso amigo. E o Reni, ele sempre participou de reuniões, não somente da Casa Espírita, auxiliou muito o Jomar na implantação do GEC em Divinópolis, tá? É um grande batalhador, é um grande companheiro. Tivemos aí o Richardson, do Centro Espírita José Grosso, atual presidente da casa. Richardson é palestrante, Richard é dirigente de reunião mediúnica desse mesmo centro. Ele é professor universitário, é de uma capacidade bastante relevante em seu aspecto técnico. Robson é um menino que chegou ao Centro Espírita Estudante do Evangelho, como quem não queria nada, e acabou se transformando num excelente trabalhador. Teve uma gestão também como presidente da casa, por um mandato de 2 anos, fazendo uma boa gestão. Tá? Sônia Logrado, uma antiga frequentadora do CEP. Sônia Logrado, eu sempre falo, ela é minha professora, sabe? Porque a Sônia Logrado foi sempre uma pessoa, assim, de uma didática, de uma capacidade, porque era formada em pedagogia e nos auxiliou muito aqui no CEP, nas nossas reuniões de estudo. Tivemos também a Sônia Maria, tá? Que morou em Divinópolis, não era daqui, ela chegou a fazer um bom trabalho também de palestras no movimento espírita em Divinópolis. Auxiliou muito os centros espíritas, tanto o Estudante do Evangelho, como a Casa Maria de Nazaré. Taquinho era o nosso cantor e tocador de violão. O Taquinho encantava as nossas noites da Semana Espírita. O Andarim, com seu violão, ele cantava as músicas e tocava. Então, era uma criatura assim, encantadora. Temos o professor Wilson. O professor Wilson se tornou espírita e foi um grande assim, palestrante do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Auxiliava muito a Vera Coutinho no trabalho da gestante no Centro Espírita Estudante do Evangelho. Já é falecido a Sônia Maria e o professor Wilson. Temos também aí o nosso amigo Adriano, que é um palestrante do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Tá? Fez curso comigo aqui no CEP, então logo nós o projetamos ele no movimento espírita e está aí fazendo seu trabalho de palestras. O senhor Eugênio foi um dos grandes colaboradores, trabalhadores do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. O senhor Eugênio acompanhou a construção do Centro Espírita, tá? Desde a base, o alicerce, até a pintura do Centro Espírita, que foi ele quem a fez. Então, o senhor Eugênio prestou um relevante trabalho na construção do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Depois continuou trabalhando como zelador da casa. Tá? Foi contratado, aí agora profissionalmente, né, como zelador da casa, que é mais do que justo, recebendo a sua remuneração pelo trabalho prestado. Excelente zelador, trazia a casa muito limpa. Tá? Marquinho Costa, músico, cantor do Centro Espírita Joana d'Arc. Também, assim, um grande batalhador da lida espírita. Temos aí o nosso amigo Eurípides Farley, atual presidente da AME na gestão 2025. Fazendo um bom trabalho, viu? O trabalho do Eurípides é um trabalho assim, encantador. É um trabalho que merece todo elogio, toda gratidão, porque tem um trabalho de destaque. Tem trazido muitos oradores, muitos encontros, há um movimento espírita bem dinâmico, com palestras, com seminários, com, digamos assim, com cursos, né? Então, Eurípides,
atual presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Solange, da Casa Espírita Casa do Caminho. É atual presidente, gestão já várias gestões, desde que o Maurício Paiva faleceu, a Solange assumiu a direção da casa e a mantém funcionando regularmente na semana. Nelson Souza, filho do São Milton Souza Júnior. Nelson é um grande amigo da Mocidade Espírita, do Centro Espírita Estudante Evangélico. Nelson é, assim, expositor, tem grupos de estudo que funcionam na casa Estudante Evangélico. Excelente menino e um encantador. Antônio Pereira, meu primeiro locutor do programa Projeto Futuro. O Antônio Pereira me convidou, certa feita, eu indo até a Rádio Cultura, antiga Rádio Cultura, hoje a Rádio Minas. Antônio Pereira era locutor da Rádio Cultura. E eu levava fitas, cassete gravada, com o programa da AME, Minutos de Sabedoria Espírita. Um dia falou comigo, Vicente, vamos fazer um programa nosso, um programa de 1 hora. E eu adquiri os equipamentos aqui no CEP e nós começamos a gravar. Ele tinha uma voz muito boa, era excelente locutor, tá? Fizemos um bom trabalho de implantação do programa Projeto Futuro. Inclusive o nome Projeto Futuro foi sugestão dele, tá? Terezinha Silva e Carminha, frequentador do Centro Espírita Estudante do Evangelho, da Fraternidade Espírita Cristã também. Alisson Menezes. Alisson Menezes também foi um locutor do nosso programa Projeto Futuro. Um vozeirão. Nossa! Quando o Alisson falava nos microfones da Rádio Minas, as paredes do estúdio tremiam. Uma voz de um grave retumbante. Um vozeirão incomparável. Eu acho que ele ganhava de Cid Moreira. Eu nunca vi o vozeirão de Alisson Menezes apresentando o programa Espírita Projeto Futuro. Foi por vários anos consecutivos esse grande batalhador. Tivemos também Eduardo Laudares, flautista, músico, professor de música, palestrante. Gisela Eleutério, excelente oradora, excelente palestrante, estudiosa, viu? Ela está sempre fazendo palestras nos centros espíritas. Está mais ligado ao trabalho do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Renato Nunes, também excelente batalhador, também palestrante do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Joana Dark, Jesus de Nazaré, Casa Maria de Nazaré. Renato Nunes. Tivemos aí a Kátia Matias, que é a atual presidente do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Gestão 2025. Está lá batalhando, seu mandato deve estar vencendo agora, nem sei se ela vai continuar como presidente da casa. Júnior Alves, filho do nosso amigo Gilmar Alves. Júnior é um menino talentoso. Hoje é um expositor do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Júnior dirigiu a Mocidade Espírita do Centro Espírita Estudando Evangelho por um bom período. Tá? Não é assim, palestrante em todos os centros espíritas, não. Mas está mais circunscrito ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Lute, que ele construiu e tinha um programa, Lute Conversando com Vocês, na TV Candidez. O Lute teve um programa por vários anos consecutivos. Um programa que a proposta inicial era um programa espírita, mas depois ficou muito ecumênico e perdeu muito aquela característica de programa espírita. Eu mesmo participei do programa dele por mais de 100 programas, certo? Mas como espírita, falando da doutrina espírita. Então o programa do Lute foi um programa assim, extraordinário, que trouxe muitas informações a respeito de temas espíritas. Mas ele levava também pessoas de outros segmentos religiosos. Então, passou a ser um programa muito eclético, muito mesclado, né? Deixou a característica do programa espírita
e passou a ser mais um programa pessoal. Lute conversando com você. Era o título do programa dele. A dona Isabel, que fundou a Casa Isabel, lá no Dona Rosa, um trabalho social, começou na sua casa, acolhendo crianças, evangelizando crianças, ensinando profissão de padaria. Dona Isabel é um modelo de dedicação, certo? Que é a mãe fundadora da entidade Divina Luz, lá no bairro Dona Rosa, uma entidade social, que por motivos financeiros, hoje ela está parada. Tiago Ramos, também orador. Tiago é palestrante de todos os centros espíritas em Divinópolis, certo? Tiago é um militante do movimento espírita, tá? Que chegou aqui, abraçou a causa, a tribuna espírita. José Luiz, por um bom período frequentador da casa espírita, farmacêutico, muito solidário, muito caridoso, atende lá na sua farmácia, lá no bairro São José, lá em cima no bairro São José. José Luiz, uma excelente pessoa como espírita, muito agradável, muito afetuoso. Temos também a nossa expositora Leila. Leila é uma oradora muito simples, muito transparente, muito assim coerente com a doutrina espírita. Palestrante do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Joana Dark, tá? Rita. Dona Rita. Dona Rita era mãe do José Luiz da farmácia. Dona Rita era uma excelente batalhadora, médium curadora do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Mirza. Mirza era uma médium psicofônica, médium ostensiva, das reuniões mediúnicas costumeiras do Centro Espírita Estudante do Evangelho. A Mirza foi, assim, uma pessoa muito caridosa, muito agradável, muito alegre, muito afetuosa com todo mundo. Tivemos também aí outros que nós não temos o retrato, o Tacílio, lá do Centro Espírita José Grosso, Ivonete, excelente palestrante, médium curadora, do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, o senhor Evaristo, frequentador também do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, depois foi para o Centro Espírita José Grosso, tá? Como que? Passista, como assistente, não era palestrante. Tivemos também a Adriana, tá? Que era do Centro Espírita José Grosso, a Maria, Dona Maria, do senhor Eugênio, tá? Do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Dona Maria era irmã do Antônio Pereira, que era o meu locutor do programa Projeto Futuro. Dona Maria, excelente médium passista, atualmente está afastada do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. José Ferreira, um grande baluarte do movimento espírita da Casa Maria de Nazaré, quando começou lá na rua Sergipe, entre Rio Grande do Sul e Bahia. José Ferreira era uma pessoa, não era palestrante, mas era uma pessoa de um apoio moral, assim, incomparável. Excelente pessoa. Tivemos também a Amélia Carazas, que dava curso de pintura, pintava os quadros. Amélia Carazas frequentava o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, excelente pessoa, uma pessoa amiga, afetuosa, uma pessoa caridosa, prestativa. Era esposa do senhor Murilo Carazas, certo? E também era um frequentador da Casa Maria de Nazaré. Não era palestrante, mas eram pessoas, assim, grandes cooperadores do movimento espírita em Divinópolis. Geraldo Calção. Geraldo Calção era um bandista e se converteu em espírita a partir do momento em que se fundou o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, na rua Sergipe. Quando ali ele também residia na rua Sergipe. Eu lembro do senhor Geraldo Calção, era um homem de baixa estatura e, assim, muito caridoso, era médium passista, não era expositor, não, mas era um excelente médium passista. Tá?
Tivemos também aí Kátia, certo? A Kátia era amiga de Eliane Miranda. A Kátia faleceu num acidente. Ela teve um traumatismo craniano, que decorreu de uma queda de um cavalo. Kátia era uma grande figura afetuosa. É uma pessoa amiga, sincera, honesta, transparente, carinhosa, afetuosa, uma grande companheira da Casa Espírita Irmão Camilo. Excelente oradora. Por ocasião em que eu conheci ela no Centro Espírita, fazia estudos maravilhosos. O senhor Moura. O senhor Moura é um dos grandes componentes da fundação do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Juntamente ali, o pessoal que fundou o Centro Espírita, ali na Rua Sergipe, onde começou o grupo, que mais tarde reuniu na Rua São Paulo, numa loja alugada, na loja maçônica, onde começou então a Casa Maria de Nazaré, na Rua São Paulo. O senhor Moura foi um dos grandes cooperadores, não era expositor, mas era um grande batalhador. Reinaldo, do Gercan. Eu sempre falo, o senhor Reinaldo é uma pessoa agradável, uma pessoa afetuosa, a pessoa que você chega perto dele, você sente uma boa vibração, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre acolhedor. Eu nunca vi uma pessoa tão assim, sabe, tão acolhedora, tanto quanto o senhor Reinaldo do Gercan. Tivemos também aí do Gercan a Girlene, né, atual presidente do Gercan, gestão 2025, com a sua filha, né, que também frequenta as reuniões da AME, frequenta outros centros espíritas, esporadicamente, mas está lá no Gercan. O Gercan é o centro espírita que está lá no bairro Dona Rosa. Jerônimo Candim. Tá? Daniela. Daniela é uma batalhadora da evangelização do centro espírita, digamos assim, da Fraternidade Espírita Cristã, que está lá, ajudando, batalhando. Sr. Milton Penha. Sr. Milton Penha era orador do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Ele tinha o hábito de fazer palestras sentado. Já tinha idade bastante avançada, não tinha equilíbrio de ficar em pé por muito tempo. E sempre fazia estudos pela parte da manhã, na Casa Maria de Nazaré, apresentando estudos do Evangelho. Um grande batalhador daquela casa. Temos aí também Micheline, da Mocidade do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, a Karina é frequentadora. Ela não é palestrante, ela não é trabalhadora, mas a Karina é uma pessoa assim, que está presente em todos os eventos espíritas, uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito amiga. Lia Maria, da banca do Livro Espírita Allan Kardec, da Rua São Paulo. Lia era esposa do Humberto Caetano. Tá? Lia militou muito tempo no Centro Espírita Joana d'Arc, ali batalhando, certo? Não era palestrante, mas ajudou muito na banca do Livro Espírita. A Lia trabalhava na banca quase todos os dias. Tá? Lia trabalhou muito pela divulgação da obra espírita, ali na banca do Livro Espírita. Então, excelente batalhadora. Temos também a Verinha, frequentador do Centro Espírita hoje, Jesus de Nazaré. Senhor Peri. Senhor Peri era frequentador do Centro Espírita Estudante Evangelho. Tá? Magali frequentava também as reuniões mediúnicas, as reuniões de estudo, a mocidade do Centro Espírita Estudante Evangelho. Tivemos aí também a Ana Maria, que é uma grande batalhadora do projeto Gestante, que a Vera Coutinho dirige no Centro Espírita Estudante do Evangelho. Tá? Temos também a Dona Expedita, um apoio moral incomparável, um apoio afetivo, uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade incomparável, sabe? Temos também o André, tá? Do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. André já foi presidente do Centro Espírita, viu? André de Paula, que chama.
Temos também aí a Kelly Nascimento, excelente oradora do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, Jesus de Nazaré, Centro Espírita Joana d'Arc. Maria Regina, coordenadora dos estudos da Casa Maria de Nazaré, no passado. Hoje, ela frequenta esporadicamente a casa, mas a Maria Regina coordenou por longos anos os trabalhos de estudos da Casa Maria de Nazaré. Como que a gestora reunia os oradores, os temas, acompanhava as palestras. Raimundo Menezes. Raimundo Menezes é um dos grandes batalhadores da fundação do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Raimundo Menezes, ele ajudou muito a fundação da casa, desde o tempo da Rua Sergipe até a Rua São Paulo. E a gente não vai poder esquecer também os trabalhadores do CEP, os trabalhadores incansáveis do CEP, CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Divinópolis, fundado em 1975, aqui em Divinópolis, que visa a capacitação, a preparação de trabalhadores, o estudo, a pesquisa da doutrina espírita, a divulgação da doutrina espírita. O CEP, juntamente com seus trabalhadores, sua equipe de estudantes, certo? Prestou ao movimento espírita divinopolitano um grande contributo em termos de quê? De trabalhos. Quando que nós implantamos o programa Encontro Cultural na Praça do Santuário. Foi minha equipe do CEP quem abraçou esse trabalho de campo. Tá? Nós conseguimos produzir 13 encontros culturais na Praça do Santuário. Viu? Na Praça do Santuário. E foi graças a essa equipe do CEP, que está comigo até hoje, uma grande equipe, que no próximo sábado eu quero apresentá-los para vocês. Nosso tema está esgotado, esse sábado. Eu quero de pronto já começar a agradecer a audiência, o carinho de vocês e convidá-los para que no próximo sábado estejamos nós aqui de novo às 9h30 da manhã para mais uma edição do programa Espírita Nova Era, apresentando a 10ª parte, os vanguardeiros do movimento espírita de Divinópolis. Então, meus amigos, eu quero aqui dizer para vocês que o programa Nova Era ele é uma realização da AME, que é a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, que no próximo sábado vamos falar do seu trabalho e dos nossos trabalhadores aqui dessa casa. Então, eu quero dizer a vocês que todos tenham um bom sábado, repleto de muita paz, um bom sábado repleto de muita luz, um bom final de semana e que estejam conosco aqui no próximo sábado, às 9h30 da manhã, Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. A todos vocês, um bom dia, muita paz, muita alegria. Até lá!